Olá, alunos! Eu sou a professora Ozeneide, estou trabalhando com vocês na disciplina de matemática. E hoje nós daremos continuidade falando sobre frações. O primeiro que nós iremos falar é a fração como parte de um inteiro. Vamos imaginar que esse desenho que vocês estão vendo aqui é uma folha de papel que uma pessoa dobrou em 8 partes, tá? Então, essa folha de papel inteira, eu chamo ela, é uma unidade, eu chamo ela como o todo, o inteiro. E quando eu divido em partes, cada parte dessa folha que eu pegar vai representar uma parte do inteiro. Então, olha só, aqui eu tenho a parte rosa, 2 partes pintadas de rosa, tenho 2 partes pintadas de laranja, tenho 3 partes pintadas de roxa e tenho uma parte apenas pintada de verde. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho um inteiro dividido em 8 partes. Tá? Então, a parte de baixo, eu vou colocar 8, tá? É a quantidade de partes que esse inteiro foi dividido. Eu represento com o número 8. E eu vou contar quantas partes eu tenho colorida com a parte verde, apenas uma. Então, eu tomei para mim apenas uma parte desse inteiro. Então, eu digo que a parte verde, ela representa 1/8 desse inteiro. E assim eu consigo determinar qual a fração que representa cada parte dessa que está pintada com uma cor diferente. Vamos ver o rosa. A parte rosa tem 2 partes pintadas. Então, eu represento o todo, foi dividido em 8 partes. Então, eu coloco 8 embaixo e 2 partes apenas do rosa. Então, eu represento com 2/8. A parte roxa, eu conto 3 partes pintadas de um total de 8. Então, é 3/8. E a parte laranja, também são 2 partes de um total de 8. Então, também é 2/8. Nessa fração, 1/8, eu digo que o número 1 é o numerador e o número 8 eu chamo de denominador. O total de partes em que o meu inteiro foi dividido, eu chamo de denominador. E o total de partes que eu tiro, que eu tomo para mim, é o meu numerador. Frações equivalentes. Quando uma fração é equivalente? Quando eu posso dizer que uma é equivalente à outra? Olha só, a mesma folha de papel, que foi dividida em 8 partes, agora eu não dividi mais em 8 partes, eu dividi em 4 partes, tá? Lembrando que essas partes, elas devem ser iguais, tá bom? Se não for igual, eu não tenho aqui representado uma parte do todo, tá? Deve ser igual. Então, olha só. Aqui eu tenho a parte rosa 2/8, porque é 2 partes de um total de 8. Já aqui, a parte rosa representa 1/4, tá? É uma parte de um total de 4. Mas se eu for olhar essa parte com essa, tá? Vamos imaginar que ela tivesse dividida aqui no meio, está representando essa mesma fração aqui. Só que aqui está escrita de uma forma e aqui está escrita de uma outra forma. Então, eu digo que elas são equivalentes. O que foi feito aqui? Essa fração, ela foi dividida. Olha, o denominador, o numerador e o denominador foram divididos pelo mesmo número. Se eu divido aqui por 2,
e esse por 2, eu vou ter um total de 2 dividido para 2, 1. E 8 dividido para 2, 4. Tá? Então, eu digo que 1/4 é equivalente a 2/8. Mas é só dividindo que eu encontro frações equivalentes? Não, eu posso multiplicar também. Eu posso fazer o contrário. Eu posso multiplicar, também lembrando que é multiplicar o mesmo número que eu escolher para multiplicar o numerador, vai ser o mesmo que vai multiplicar o denominador. Então, eu multiplico por 2, 1 vezes 2, 2, e 4 vezes 2, 8. 2/8. Tá? Então, isso funciona para qualquer fração que eu multiplique o numerador e o denominador, eu vou obtendo frações equivalentes. E se eu dividir, também eu vou obter frações equivalentes. Vamos ver aqui. Eu vou multiplicar mais uma vez e vou obter uma nova fração equivalente. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. E 8 vezes 2, 16. Então, essa fração, 2/8, é equivalente a 1/4, que é equivalente também a 4/16, certo? Fração como quociente de uma divisão. Vamos imaginar a seguinte situação. Renato tem 2 canteiros retangulares e ele pretende plantar nesses canteiros hortaliças. Então, ele divide cada canteiro em 5 partes iguais. Vamos ver. Então, ele dividiu em 5 partes iguais. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Se ele quer plantar 5 tipos de hortaliças, tá? Então, eu vou pegar de 2 em 2 partes e colorir de uma cor diferente. Depois de pintada de 2 em 2 partes, foram agrupadas de 2 em 2 partes, e em cada 2 partes foi pintada de uma cor. Essas cores significa que Renato irá plantar uma hortaliça aqui, um tipo de hortaliça nessa parte rosa, um tipo de hortaliça nessa parte laranja, um tipo de hortaliça nessa parte roxa, um tipo de hortaliça nessa parte verde e um tipo de hortaliça nessa parte vermelha. Ou seja, se ele quiser plantar um tipo de hortaliça aqui na parte rosa, isso vai representar 2/5, tá? 2 de 5 partes que foram divididas, certo? Fração como medida. Olha só, um modelo de rodapé é vendido em peças de 2 metros de comprimento. Quantas peças desse mesmo modelo de rodapé serão necessários para Bruno colocar em uma parede de 5 metros de comprimento? Bom, para resolver esse problema, basta eu me perguntar quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 5. Então, vejamos, olha. Cabe uma vez, cabe 2 vezes, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, então como são 5 metros, vai faltar mais 1 metro. Só que a peça é vendida de 2 em 2 metros, então ele não vai precisar da peça inteira, ele vai precisar de metade, ele vai precisar de 2 peças inteiras e metade de outra, tá? Ou seja, se é metade, vai ser 1 metro. 2 mais 2 mais 1, 5 metros. Logo, a fração que representa a quantidade de peças que Bruno precisa é 5/2, tá? Que isso aqui é igual a 2 peças mais uma metade. Fração como quantidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa ganha R$ 3.600 e ela gasta do seu salário com alimentação e moradia 2/3, tá? Então, a gente quer saber quanto ela gasta, aqui eu só tenho representado em fração, mas quanto ela gasta
de R$3.600, qual é o seu gasto em reais? Então, eu quero saber quanto que é 2/3 de 3.600. Nós vamos ter que entender uma coisa. Toda vez que eu ver essa palavra aqui, de 2/3 de 360, esse D aqui vai me dizer que eu preciso fazer uma multiplicação, tá? 2/3 de 3.600. Então, eu vou multiplicar esse número 2, o numerador, por 3.600 e depois dividir por 3, tá? É a mesma coisa que eu pegar esse valor, 3.600, dividir em 3 partes e tomar 2 partes para mim. Vamos representar com desenho? Então, representando em desenho, a quantia de 3.600, tá? Que está representado nessa fração 2/3. Então, aqui eu tenho um todo que foi dividido em 3 partes iguais. E está sendo gasto desse todo 2 partes, tá bom? Então, é assim, ó, 3.600, tá? Então, eu represento assim, 3 partes iguais, 1.200, 1.200, 1.200, tá? Essas 1.200 vezes 3 vai ser igual a 3.600. Vamos resolver ele e depois a gente volta para cá para vocês entenderem melhor. Como eu falei, esse D aqui representa uma multiplicação. Na matemática, representa uma multiplicação. Então, 2/3 de 3.600 está me dizendo que eu devo multiplicar esse valor. Então, eu vou multiplicar o numerador por 3.600, tá? 2 vezes 3.600 vai dar 7.200, dividido para 3, tá? 7.200 dividido para 3 vai ser igual a 2.400. E aí eu retorno para cá de novo para o desenho. São 2 partes, né? Porque são 2/3. Foram gastos 2 de 3 partes. Então, se eu somar 1.200 com 1.200, essa parte aqui que foi gasta vai resultar em 2.400. Exatamente o que nós fizemos aqui. Tá? Eu representei em desenho, mas eu mostrei a forma como vocês podem fazer. Vocês não vão ficar desenhando toda vez. Então, toda vez que você quiser saber uma fração de um número, de uma quantidade, você faz uma multiplicação, certo?